Olá, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem, da comunidade da Pós-TV 247, do canal do Sejus, Filosofia e Movimento, canal da Universidade Livre Pampédia. Estamos juntos, juntas e juntos. Eu sou Carla Pavão e hoje nós vamos conversar aqui sobre um tema desse livro aqui, ó, sobre Rubem Alves, que eu ando me deliciando com ele. E, recentemente, a Dora lançou um livro de poemas Luas Vermelhas, que ela fez várias boas palavras para um dia aqui sobre o livro. E ela me deu de presente esse livro. Até eu ia trazer aqui para terminar com uma poesia dela, mas eu esqueci de colocar. Está lá no meu quarto, porque eu deixo na minha cabeceira, porque é um dos livros que eu gosto de ler. Mas, o que eu achei aqui? Que eu achei que, para mim, foi uma pérola. Tem uma autora aqui, Rita de Cássia Luckner, que ela fala assim, o texto dela se chama, o artigo dela sobre Rubem Alves se chama Onde Nascem as Palavras? Considerações sobre a loucura, a poesia e o silêncio, a partir do pensamento de Rubem Alves. O artigo é bastante extenso, né, com mais de 20 páginas, não daria para falar de tudo ele aqui, mas eu separei com meu lápis vermelho uma parte para falar para vocês, que é a seguinte: verdade aberta, a linguagem teopoética. Por isso que eu lembrei da Dora e de todos os nossos poetas aqui que nós temos no canal Paz e Bem. Espero que um dia eu me torne uma dessas poetas ou escritoras, por isso que eu estou lendo sobre esse tema. Ela vai dizer o seguinte, que o mundo humano é estruturado como linguagem que pode ser desmembrada em diferentes configurações, dependendo da função empregada em cada uma delas. Tem a linguagem científica, tem a linguagem religiosa, que são diferentes, mas no pensamento alvesiano, a linguagem científica descreve o mundo. E a linguagem religiosa, ela exprime como vive o ser humano em relação ao mundo. Então, existe uma relação de valores nessa linguagem religiosa. E aí o teólogo Rubem Alves vai citar na obra A Complicada Arte de Viver, que quando ele via os ipês floridos, ele sentia-se como Moisés diante da sarça ardente. A contrapartida, ou seja, ele via isso e ali tinha uma epifania do sagrado. Quem fala muito sobre epifania, tinha até um canal sobre isso, é o reverendo Eduardo Henrique, aqui do canal Paz e Bem também. Gente, estão me apitando aqui no WhatsApp, desculpa. Espera aí que eu vou tirar o som disso para a gente continuar. Desculpa, mas estamos juntos, como diz Felipe Alveni. Então, vamos lá. Então, o que ela vai dizer assim? Mas, por outro lado, né, aqui, a casa próxima, ela pode ver aquele IP e querer se livrar da sujeira. Né? Isso é muito comum, né? Tem muita gente que ainda pensa que flores e folhas são sujeira no chão, né? E, então, e querer se livrar do IP porque ele dava trabalho. Então, a linguagem literária e a teológica, elas se relacionam para evocar ausência e manifestar presença, além daquilo que é concreto, segundo a autora. Então, são desejos que se transformam em esperança. Essa parte eu achei super bonita. Desejos que se transformam em esperança. São mais do que palavras faladas ou escritas, são palavras sentidas, são presenças em nossa vida. Então, o que ela vai... Tem um texto aqui do Rubem Alves que ela usa como exemplo. Vou ler para vocês, tá bom? Vou ler mais devagar. Para a religião, não importam os fatos e as presenças que os sentidos podem agarrar. Importam os objetos que a fantasia e a imaginação podem construir. Fatos não são valores, presenças que não valem o amor. O amor se dirige para coisas que ainda irão nascer, estão ausentes. Vive do desejo e da espera. E é justamente aí que surgem a imaginação e a fantasia. Ela tem o poder, o amor e a dignidade do imaginário. Alves, 1974, página 44. E daí ela vai dizer o seguinte, a autora, olha, nosso corpo todo é linguagem. E aí a gente lembra de quem? Da Fernanda Carlos Borges, nossa professora. Quem não assistiu Corpo e Espírito, Mulheres e Mitos, toda sexta-feira, 17 horas, canal Filosofia e Movimento. Vai até lá, dá uma passadinha. Então, nosso corpo é linguagem também. Então, por meio dela, o ser humano vai se relacionar, ele vai se
ele vai interagir com o seu meio, com os seus semelhantes, com os seus seres, e vai ser um instrumento inseparável que vai nos possibilitar interpretar, expressar sentimentos, pensamentos e vontades, poder manipular ou ser manipulado, né? E nesses tempos de capitalismo de vigilância e guerra híbrida, é muito importante nós termos esse olhar pela questão da linguagem. Então, pode-se dizer que a força não está só na capacidade de dar significado a partir de um significante, ou dos signos, né, que existem, mas é uma referência simbólica, ou seja, é a partir do símbolo que consegue relacionar e expressar a pluralidade dos sentidos. Então, a linguagem das comunidades religiosas também está permeada de símbolos, que é marcado por traços históricos, sociais e ideológicos que carregam suas tradições, seus sistemas particulares de organização, de leitura, narrativa, ritual, código e ícone. Por exemplo, eu, como espírita, jamais conseguiria ler aquilo que fosse católico, como eu tenho trazido muito conteúdo aqui no Diálogo Interreligioso, mas de uma forma que os católicos leem, né? Outro dia até o Mauro brincou comigo, falou que eu tinha me convertido, né? E eu brinquei com ele, falei, não, eu continuo sendo uma espírita falando de catolicismo, ou falando de budismo, ou falando de outras tradições, porque eu não consigo, eu não tenho esse viés, né, que muitos aqui das comunidades tão diversas que nós têm. Então, é isso. Então, essa dinâmica da multiplicidade da linguagem das comunidades religiosas gera sempre novo texto. Então, o Rubem Alves considera que a gente está sempre sob o domínio da lógica dos símbolos e que isso forma o quê? Receitas culturais. E essas receitas culturais são transmitidas através de gerações, né? Com o nosso jeito típico de existir. Por exemplo, gente, é que está tendo... Eu estou gravando antes e acho que está tendo jogo, tá? Então, não sei se é um avião, se é jogo, o que é, mas é um barulho estranho. Enfim, voltando aqui, qual é a minha preocupação agora? E o Sejus coletivamente está fazendo um trabalho para iniciar a mocidade do Sejus. Se vocês têm jovens espíritas que querem fazer parte dessa mocidade para a gente estudar, manda uma mensagem pelas redes particulares, porque nós estamos abrindo as mocidades espíritas. E para que isso? Para ouvir os jovens e para nós começarmos a falar uma linguagem que seja deles, permeando também isso. De novo, gente, eu acho que eu sou um carro, mas enfim. Então, os nossos mundos existem graças ao poder da fala, né? E o canal Paz e Bem, a gente vê isso. Nós estamos aqui unidos pela fala, né? Pelo vídeo também, mas pela fala, tudo aquilo que a gente se liga. Então, o uso da linguagem está ligado ao poder. Daí a importância e minha preocupação de nós termos jovens que possam dar continuidade a esses projetos que nós começamos, né? De um espiritismo progressista, do Ser Justo, do Paz e Bem, nós precisamos dessa continuidade. Então, ela vai dizer que a linguagem, como um dispositivo de poder, ela pode dar condições ao sujeito do quê? De criar, né? Como de se iludir, como de se condicionar por intermédio dele. Então, é uma capacidade que existe da linguagem de capturar, de orientar, de determinar, de interceptar, de modelar, de controlar, de assegurar condutas, opinião e discursos vigentes. Eu, como uma pessoa de comunicação, vejo a linguagem com uma extrema importância. E nesses tempos que nós estamos vendo de narrativas tão inverídicas das verdades produzidas, né, que na verdade são falsas, né? Então, nada mais importante do que nós olharmos para essa questão da linguagem na religião, nas filosofias, nas espiritualidades. E por isso que eu trouxe esse texto. Então, ela vai dizer o seguinte, que a linguagem, elas articulam práticas cotidianas das massas por intermédio de um conjunto de falsas ações ou discursos ligados ao processo democrático. Mas, na verdade, é uma rede de recursos diversos que visa a renovação do próprio poder. Nós estamos sentindo isso na pele atualmente, né? Então, ela vai dizer que nas instituições religiosas, com os dogmas e tudo que acontece, também tem em todas as esferas humanas, se constrói muitas vezes mais labirintos do que entradas. Então, o Rubem Alves, ele vai dizer
que as escrituras, né, as escrituras sagradas são um registro também sobre os humildes e necessitados, pessoas que foram perseguidas e injustiçadas. E isso o canal Paz e Bem tem trazido nos cursos aí do Pedro Lima Vasconcelos, nos cursos do Faustino, nas falas da Dora, enfim, de todos os professores que nos acompanham aqui, vem essa voz da injustiça, né? Do que aconteceu e de não ser positivo. Ele vai dizer assim, Jesus é a representação de Deus que surge como um homem humilde e não como ser impositivo, né? Aqui ele falou representação de Deus, então está mais próximo daquilo que nós espíritas pensamos. Então, para o Rubem Alves, a teologia, ela não deve falar apenas sobre os profetas, nem sobre Jesus. E também não são palavras de livros objetivos e científicos, né? Mas talvez elas devam ter uma linguagem no mundo que seja uma linguagem de poesia. Olha que coisa linda, né? A teologia como poesia. E por quê? Vamos falar por quê. Porque, na verdade, quando a gente fala alguma coisa, a gente fala aquilo que é um reflexo ou uma imagem da coisa que se fala, né? Daquela última palavra. Então, a linguagem é uma descrição de uma representação que existe no mundo. Então, aquilo existe, eu represento através da palavra. E nesta hora é que entra a poesia, porque a poesia nos socorre daquilo que a gente não consegue falar. Trazendo o quê? Trazendo confissões que nos chegam através de convites ou exigências. Então, o poema se torna o quê? Mas olha que bonito isso. Os poemas se tornam estruturas verbais boas e nelas todos podem se abrigar. Vou até falar de novo, que é do Rubem Alves. Os poemas se tornam as estruturas verbais boas e nelas todos podem se abrigar. Então, nesse canal que a gente falou tanto de poesia, tanto, nada mais legal do que a gente ler isso, porque ele vai dizer o seguinte, a poesia, ele e a autora desse texto, ela vai dizer o seguinte, a poesia é uma linguagem que não se finge, é um enjambement, não sei se é assim que lê, tá, gente? Eu não sei francês, do verso poético, ou seja, é um rompimento e uma recuperação em um fluxo ambíguo entre som e sentido, que mostra que o discurso humano é híbrido. Então, veja que legal. E na fronteira desse movimento de romper e reatar, surge aquilo que é dito e aquilo que não é dito na linguagem. Tem uma coisa que a gente diz, tem uma coisa que a gente não consegue dizer. Então, o que acontece? Essa condição dos desejos humanos, na linguagem poética, ela se encontra para quê? Como simbólica e reflexiva. Para quê? Para a gente pensar valores morais. Né? A Dora tem algumas poesias no A Hora de Dora e no Luz Vermelha, se vocês não têm, adquiram um livro, se puderem, claro, a gente sabe que os tempos estão difíceis, tem na Universidade Livre Pampédia, bem entendendo, mas ela tem alguns poemas que são no estilo de Castro Alves. E eles nos provocam aquela questão dos valores morais, de pensar, de questionar de uma forma muito clara. Claro que tem tantos outros que tem, mas eu estou falando da Dora porque nós temos proximidade aqui com ela, ela está diariamente conosco. E, então, ele vai dizer o seguinte, o Rubem Alves vai dizer o seguinte, que ser teólogo é viver no mundo encantado das histórias, mas não de um lugar especificamente, simplesmente, onde as pessoas tinham o hábito de falar por meio de metáforas e parábolas. Ao contrário, é inaugurado e iluminado pelo próprio ato de contar e repetir histórias. Tecem o pensamento orientando, apontando o quê para o ser humano? Horizontes e dando nome aos desejos. Gente, a gente passa uma vida, né, às vezes fazendo psicanálise, se autoconhecendo para tentar... Por isso que muitas vezes aqui no canal Paz e Bem as pessoas deixam depoimentos lindíssimos do quanto elas se encontram com os conteúdos que nós humildemente trazemos aqui, né? Claro, existem vários intelectuais aqui que dominam o conteúdo, mas não é o meu caso. Eu trago com muita humildade e com muito agradecimento à comunidade Paz e Bem. Então, ele vai dizer assim,
O mundo dos escritores e dos poetas se apresenta como um espaço dialógico onde muitas vozes sociais se mesclam ou se afrontam. Os diálogos de um texto literário se estendem ao passado e ao futuro, porque eles não possuem limites, né? E ele vai falar, as histórias têm o poder mágico de mexer fundo dentro da alma, atingindo os lugares onde os risos, as lágrimas e as fúrias se aninham. É muito bonito isso, né? Então, as histórias têm esse poder. E eu, como comecei a ler muito jovem, né, e até hoje não deixei, eu sinto isso, que as histórias, ele vai dizer assim, as histórias, elas são invocações da vida, elas provocam o amor e frequentemente armam o braço. E aí ele vai dizer sobre os artistas que vivenciaram os anos de ditadura aqui no Brasil. Ele vai dizer, são exemplos de vozes silenciadas, né? Ela vai dizer, a autora, que neste caso pela censura. Contar história não é só coisa de ficção. E nós aqui, né, nós progressistas, adoramos contar uma história. Mas é dar voz a pensamentos e questões sociais. É falar do passado e do presente, da desigualdade social, dos problemas relacionados à política, que continuam sendo a realidade atual. Então, a literatura está em constante diálogo com os preceitos teológicos. A gente viu, Faustino deu curso sobre Grande Sertão Veredas e tantos outros, né? Se você não viu, volta lá na playlist e dá uma olhada. E filosóficos. Então, ela vai dizer o seguinte, que essas relações, né, elas nos dão sentido. Por quê? Porque quando, segundo o pensamento de Gumbrecht, não sei quem é, estamos inseridos em uma cultura de sentido e uma cultura de presença. O sentido é tudo aquilo que está ao nosso alcance de consciência, que é movida pelo desejo da tangibilidade. Agora, ele é um filósofo. Agora, a dimensão do sentido é predominantemente nos mundos cartesianos. Já o efeito da presença é a interpretação ou conceituação das coisas do mundo para sentir. Então, tem uma tensão entre o sentido e a presença, que a Fernanda Carlos Borges me ensinou que isso se chama tensibilidade, que é quando, por exemplo, você constrói o Copan, né? O Copan, ele é todo ondulado. Para quê? Para que as forças dos ventos ajam naquela região que tem muito vento, e isso o meu ex-marido, que era arquiteto, me explicou, ajam para que o prédio balance, mas ele não sofra o impacto daquilo de forma que pudesse abalar as estruturas dele. Então, essas forças que fazem a gente ir para lá e para cá, balançar, é que se chama exercer uma tensão, essa tensibilidade. Então, ela está falando sobre isso na relação do sentido e presença. Mas, de tudo isso, ele vai dizer assim, quando nós ouvimos um poema, nós não cheiramos ou saboreamos as palavras, mas essas imagens mentais de contemplar um poema, é preciso transformá-lo em eco, sombra, nada. Assim, todo poema, cada vez que é lido, gera outro poema. Ah, que maravilha isso. Tem mais. Depois eu quero contar para vocês sobre silenciamentos de textos teológicos e literários, mas eu conto outro dia, porque vai ficar muito enorme esse Paz e Bem e ninguém vai conseguir assistir. E por hoje é só. Lembrando que tem Caminhos do Espiritismo. Gente, nós precisamos que vocês se inscrevam nos canais, deixem os seus likes e, por favor, curtam, comentem, estejam conosco. Por quê? Porque esse é um trabalho aqui que a gente faz de formiguinhas coletivamente. E para conteúdo progressista, isso se faz essencial. Então, nós contamos com cada um de vocês e juntos, juntas, juntos, somos essa comunidade que se abraça e constrói novos significados e que a poesia possa nos dar cada vez mais essa luz. Paz e bem, gente. Obrigada. Um beijo grande.